Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que essa gente me pede um sinal? Em verdade eu vos digo, a essa gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos o Santo Evangelho, a palavra de Deus que nos liberta, que nos cura, que nos salva. E podemos nos sentar e cantando novamente o refrão desse salmo. Venha a mim o vosso amor e viverei. 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 Meus queridos irmãos e irmãs, aqui no santuário, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, você nos acompanhando em casa, que alegria ter a sua companhia, a tua presença aqui. Quero perguntar, quem está aqui com a família, talvez com a esposa, com o esposo, com os filhos? Levanta a mão, quem está em família para o Padre ver? Ai, que maravilha, que bênção, é a missa das famílias, eu fico muito feliz, viu? Quando vêm as famílias aqui, às vezes eu tenho recebido aqui nesses dias, casais novinhos, recém-casados, né? Alguns que já se casaram há pouco tempo, esses dias recebi também, alguns que já têm mais janeiros, outros que cruzaram já o cabo da Boa Esperança juntos, né? Outros que já estão assim com a boca murcha, olhando meu amor, né? Quantos anos, né? Sabe o que acontece, né? A meta de qualquer relacionamento é os dois ficar com a boca murcha junto, até o fim juntos, né? Porque se não fica é sinal que separa antes, não pode, né? Casamento é sagrado. Irmãos, brincadeiras à parte, hoje celebrando São Cirilo e São Metódio, nós temos a oportunidade de nos encontrar com uma liturgia muito profunda, muito singular, muito cheia de sabedoria, de ensinamento para a gente, ensinamento muito concreto. Quem nunca leu a carta de São Tiago, em especial esse capítulo de hoje, né? Se eu não me engano é o capítulo 5, deixa eu até conferir, o capítulo 1, capítulo 5 é o que eu estava estudando há poucos dias, por isso fiquei com ele na cabeça. Esse é o capítulo 1. Santiago está falando sobre algo muito importante, filho, filha, você aqui, você em casa, que existe na vida de todos e cada um de nós. Ele está falando da provação. E Santiago está falando sobre o papel da provação, não é? Das dificuldades que a gente enfrenta, e o que ela gera em nós, se nós as enfrentamos do jeito certo, se nós as enfrentamos com Deus, se nós as enfrentamos com sabedoria, elas podem gerar um benefício enorme na nossa alma. São Tiago, ele apresenta o caminho. A provação gera perseverança. A perseverança vai fazer com que Deus concretize uma obra perfeita em você e em mim. Para que então nós nos tornemos, disse aqui a primeira leitura, a palavra de Deus, perfeitos e íntegros. Então veja bem, quando acontece a provação, é preciso nós termos perseverança na situação de provação. Sobretudo falando de família, né? É interessante, às vezes a gente como padre, eu já tenho quase 10 anos e meio, indo para 11 anos de padre, né? Tem casais novos, ou de outras mais velhos, com mais tempo de casados, que vêm falar coisas para a gente que às vezes dá vontade de rir,
né? A pessoa fala, ai padre, eu casei tem 6 meses, a gente está tendo dificuldade, a gente é muito diferente. Eu falei, mas você queria ser igual? O irmão que nasce da mesma barriga é diferente um do outro. Que foi educado pela mesma mãe é diferente, briga. Você queria o quê? Que fosse, ele é muito diferente de mim, os costumes são outros. Que bom, né, filha? Sinal que ele não é você, né? É claro que tem diferença. É claro que vai ter embate de cultura, de jeito de fazer as coisas. Porque você sabe que cada um tem um temperamento, tem um jeito. É que nem, por exemplo, esses dias eu ouvi uma analogia, eu até falei no programa Para Ser Feliz, nas terças à noite, que eu achei muito interessante. Que tinha 3 irmãos muito apegados com a avó. Foram criados ali meio pela mãe e pela avó, né? Aí disse que o primeiro descobriu que a avó tinha falecido, né? Aí esse primeiro começou a lembrar, quando ele era criança, que a avó fazia doce de abóbora, cheio de açúcar, tadinha, mas doce de abóbora, e dava para ele doce de abóbora, e ele lembrando dele sentado no colo da avó comprando um suspiro, outra coisa cheia de açúcar, mas é bom, né? Tal. Por isso que eu cresci, acho que na época foi muito açúcar, brincadeira. Os nutricionistas que não levam isso a sério, né? Aí ele começou a chorar porque a avó morreu, e ele lembrando da infância, né? Aí o segundo já começou a dizer, meu Deus, a minha avó morreu. Meu Deus, a avó morreu. E começou a chorar alto. Começou a falar, como é que vai ser o vô agora? Quem que vai limpar a casa? Como é que vai ser as coisas? 2 irmãos. Aí disse que o terceiro falaram, a avó morreu. Ele já falou, já compraram o caixão? Com que roupa ela vai ser enterrada? Já ligaram no cemitério? 3 irmãos. Só que cada um é um mundo, né? Você que tem filho, você sabe que cada filho é um universo. Um chorou, o outro se desesperou e o outro já queria resolver o problema, né? Tem gente que é assim, né? Sobretudo a gente que é homem, eu demorei para aprender isso, viu, homens? Nem sempre quando uma mulher te conta um problema, ela quer que você resolva, ela quer que você ouça muitas vezes. Demorei para entender isso, nossa. E na Canção Nova, às vezes a gente, os padres, todos nós somos responsáveis de algum trabalho interno, num setor, e tem que coordenar, às vezes as irmãs, né? Eu lembro quando a primeira vez que eu fui, a gente chama internamente de responsável de missão, né? Da Canção Nova, lá em São Paulo, as pessoas vinham me contar, chorando, está com problema. Tá bom, então eu te mudo amanhã. Ela ficava brava. Depois que eu mudava, ela falou, não era para mudar. Eu falei, mas você não falou que estava com problema? Aí eu fui entendendo que não era para eu resolver o problema. Eu precisava ouvir. Falar, estou com você, filha, vai passar. Ou dar um conselho, né? Mas tem gente, como eu disse, o terceiro filho aqui da avó, né? Neto da avó, desculpa. Filho ali da filha da avó, já queria comprar o caixão e saber se já estava tudo certo, já compraram a roupa para enterrar a avó, quem que vai pagar a funerária, vai ser parcelado ou vai ser à vista? Porque cada um é diferente. Só aí você já vê a confusão formada quando se une um homem e uma mulher. E homem e mulher também são diferentes no jeito de perceber a vida, não tem como negar. Então os conflitos acontecem, as provações acontecem no relacionamento, na educação dos filhos. Talvez a mulher foi criada por uma mãe mais rígida, entende que a educação tem que ser aquela coisa rígida, e o marido entende que o negócio tem que ser solto. Então é por isso que muitas vezes as provações acontecem, porque nós somos diferentes, sabe? E é preciso muita humildade para fazer 2 pessoas que moram debaixo do mesmo teto se tornar uma só carne, viu? Claro, o sacramento opera isso espiritualmente. Mas para você conquistar isso, é chão, viu? É trabalho, é luta, é humildade, é saber ouvir o outro, é saber se importar com o que ele está dizendo, é saber ceder, é saber perder para ganhar. Às vezes você dá um passo para trás, para dar 3 para frente, sabe? E as provações, elas acontecem nos relacionamentos, nos casamentos, por diferenças e por muitas outras coisas que eu vou estar falando aqui ao longo dessa homilia. Mas no meio da provação é preciso ter perseverança. Não é para desistir. Padre, meu marido é muito diferente de mim, nós estamos brigando. Calma, não desista da sua família tão facilmente. Não desista do seu casamento tão facilmente. Eu sei que não é fácil, gente, eu entendo. Padre, o que mais a gente faz é ouvir pessoas. A gente ouve, eu como padre ouço coisas sobre casamento que às vezes você que é casado nem imagina que acontece. Pelas milhares de pessoas que procuram a gente para conversar, para dizer situações. E eu sei que não é fácil, mas na provação, veja bem, a gente tem que viver as provações do jeito de Deus. Porque em primeiro lugar, a provação é uma coisa que faz parte da vida. Todo mundo é provado pela vida. Seja cristão ou não seja cristão. Os ateus também perdem pessoas que amam. Também ficam doentes, também ficam desempregados, também enfrentam às vezes separações.
Só que a Bíblia fala que há uma diferença entre tentação e provação. A tentação vem do inimigo para nos destruir. A provação é algo que muitas vezes até Deus permite para que nós cresçamos e para que nós sejamos purificados. Santo Agostinho dizia, veja bem, que o pecado é uma úlcera, é um câncer na nossa alma, e que somente através do fogo das provações, essa úlcera que é o pecado, as nossas más inclinações, vai sendo gradativamente purificado e curado. É o fogo da provação. As provações que a gente vive, elas vão purificando a gente das nossas maldades, da nossa mesquinhez de alma muitas vezes, vai purificando a gente do nosso orgulho, da nossa impureza, da nossa vaidade. Tem um santo místico espanhol que dizia que aquilo que você muitas vezes demoraria 7 anos de oração, com os joelhos no chão para conquistar, em 6 meses de provação Deus te dá. Sabe aquele trabalho, quem trabalha com escultura, por exemplo, quem trabalha fazendo imagens, né? Tem trabalhos que são delicados de você fazer, difíceis. Olha só, por exemplo aqui, estou falando da imagem como si, não do que, em si, né? Não do que ela representa. Você pega os detalhes do nariz de Nossa Senhora, de Jesus, de São José, a sobrancelha, olha só. É difícil, gente, fazer. É difícil. E às vezes o artista vai demorar um tempão para esculpir essa obra. Ou a Pietà, que está ali também, olha só que linda. Mostra aqui primeiro a Sagrada Família, Elias, depois você mostra a Pietà. O artista demora, e às vezes, regularmente, ele demoraria 6 meses para fazer aquilo ali. Mas vamos supor que ele recebesse uma graça, uma sabedoria, que aquilo que ele demoraria 6 meses, ele fizesse em 6 dias. É isso que Deus faz na nossa alma, quando a gente é submetido a uma provação, e a gente enfrenta essa provação do jeito de Deus, com a sabedoria de Deus. O que nós demoraríamos 7 anos para conquistar em oração, Deus faz em 6 meses. Deus faz em pouco tempo. Por quê? Porque na provação, filho, filha, o ferro que somos nós, o barro duro muitas vezes, que sou eu e você, se amolece pelo fogo. E aí o oleiro que é Deus pode moldar, pode mudar, pode transformar. Gente, não tem um santo sequer em toda a história do cristianismo, não tem um homem sequer em toda a Bíblia, desde Abraão até dos personagens ali apocalípticos em São João, no último livro da Bíblia, não teve um santo e nem um homem e uma mulher da Bíblia sequer que passou por esse mundo sem provações, desde Abraão até os últimos personagens bíblicos. Todos enfrentaram provações. Por quê? Porque a provação os aprovou. Eles foram provados para serem aprovados, como Jó e tantos outros. Eu não sei qual é a tua provação hoje, filho, filha, você aqui, você em casa. Talvez a sua provação hoje, sua provação, seja o fato de vocês não conseguirem engravidar. Vocês estão lutando para ter um filho, já aconteceram abortos espontâneos. Você não consegue segurar a criança, ou você descobriu uma esterilidade ou um problema afim. Talvez a sua grande provação seja financeira. Padre, está difícil de pagar as contas, eu queria pagar uma escola para o meu filho, não consigo. Eu queria mudar de casa, eu queria dar uma educação melhor para os meus e não consigo. Talvez a sua provação seja a frustração de não ter realizado um sonho. Talvez a sua provação seja a dor de ter perdido alguém, seja a separação que aconteceu, a viuvez, o fato de você estar envelhecendo só, se sentindo sozinho. Talvez a sua provação seja um filho que não segue os caminhos de Deus, que não tem sido uma boa pessoa, uma filha. Talvez a sua provação seja não ter passado naquele concurso, naquela faculdade, ter sido traído e abandonado, abandonada. Eu não sei qual é a sua provação, mas eu te digo, enfrente essa provação com Deus, enfrente esse sofrimento com Deus, porque quando você enfrenta com Deus, Ele produz frutos. Se você persevera na provação, Deus vai te aperfeiçoar no caminho, Deus vai fazer uma obra perfeita em você, você mesmo. Ele está te aperfeiçoando, filho, filha, através desse sofrimento, dessa dor. Deus conhece o seu coração, Ele sabe o que você tem sentido. Talvez a sua provação hoje é a depressão, essa dificuldade de sair da cama. Talvez a sua provação hoje é a ansiedade.
descompensada, você não está dormindo, talvez a sua provação seja o câncer. Mas enfrente a sua provação com Deus, do jeito de Deus. E o que a leitura está dizendo que é enfrentar a provação do jeito de Deus? Em primeiro lugar, Santiago começa: considerai como motivo de alegria quando deveis passar por inúmeras provações. Ou seja, é preciso escolher enfrentar a provação com alegria. Padre, isso é loucura. Eu estou sofrendo, eu vou me alegrar? Sim, é remar contra a maré. Porque todo mundo acha que porque está sofrendo tem que chorar e desanimar. Não, não. O homem de Deus, a mulher de Deus enfrenta a provação com alegria. Não porque ele é tonto, não porque ele é um bobo alegre, não porque ele está chorando, está rindo quando devia chorar, mas porque ele tem visão espiritual e ele sabe que Deus está preparando o melhor, e ele sabe que ele só está sentindo fogo, o fogo queimando, mas quando for o momento certo, Deus só vai fazer. Imagina, se eu fosse o artista que esculpisse isso aqui e tivesse um pano coberto aqui, você passava e via um pano, estivesse fechado e eu trabalhando, você não pudesse ver, né? Você só sentia o cheiro, eu usando talvez um esmeril, uma maquita, eu modelando, você só via bagunça no chão, você não via nada. Vamos supor que tivesse uma porta aqui na frente, mas de repente eu chamasse você, deixasse um pano aqui como se fosse um lençol, falava: vem aqui ver, meu amigo, o que eu fiz? Tirasse e você vê: meu Deus, que imagem linda, padre, só tinha um pedaço de gesso aí, como é que você fez isso? É assim que Deus faz. Às vezes você não vê, mas Ele está trabalhando. Você olha por debaixo da porta, ou debaixo da tapadeira, onde o marceneiro, ou o oleiro, ou o ferreiro está trabalhando. O que você vê? Ferrugem, você vê sujeira, você ouve barulho. Está uma confusão. Quem já foi numa marcenaria, por exemplo? Eu já fui. É uma confusão, né? E eu acho lindo o trabalho de marceneiro, ferreiro. Os caras são artistas mesmo, precisam ser valorizados, porque é muito delicado, é bonito, né? Mas de repente você vê aquela confusão, aquele cheiro ruim, o cara vem e te mostra a obra pronta, você fala: meu Deus, era isso que você estava fazendo? Agora eu entendo, valeu a pena aquela confusão toda. Agora eu entendo, valeu a pena aquela sujeira toda que eu vi. Você estava fazendo uma obra perfeita. E é assim que Deus faz. Às vezes você não vê, você está só sentindo fogo, porque o fogo vem para amolecer o ferro. O fogo vem para amolecer o barro. Sabe? Para o oleiro, para o ferreiro poder trabalhar com mais exatidão, maestria. E você só está sentindo a dor. Mas por isso que Santiago está dizendo, é preciso enfrentar com alegria. Por quê? Porque pela fé eu já estou vendo a obra perfeita que Deus vai fazer. Já está fazendo. E vai só me mostrar lá na frente. Porque é assim, às vezes não é que Deus vai fazer a obra perfeita, Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Ele só vai te mostrar lá na frente. Não é porque você não viu que Deus não está trabalhando. Tanta gente não tem perseverança na oração e para de rezar, porque fala assim: padre, eu comecei a rezar e nada acontece. Inocente, tolo, me perdoe a sinceridade. Nada acontece não, nada você consegue ver ainda, mas já está acontecendo. Já está acontecendo. Se tivesse aqui uma carreira de dominós, e o primeiro dominó tivesse ali no Rubens e na Tânia, e o segundo ali na Dona Helena, nossa ministra extraordinária da Eucaristia. Quando a Tânia derrubasse o primeiro dominó, você sabe aquelas carreirinhas de dominó? Minha irmã está ensinando meu sobrinho a fazer, bem interessante, tem 3 anos ele. Vai caindo um dominó, vai derrubando o outro. Mas quando a Tânia, aqui à minha esquerda, para quem está pela rádio, longe da nossa ministra extraordinária da comunhão, derrubasse o primeiro dominó, a ministra extraordinária da comunhão, que está à minha direita, longe uma da outra, para você que acompanha pela rádio, ela não ia ver o primeiro dominó caindo. Ela está do outro lado. Talvez ela falasse: esse dominó não vai cair não, eu vou sair daqui. Eu vou lá fora, eu vou falar no celular, eu vou fazer qualquer coisa. Mas quando ela menos esperasse, um dominó ia caindo, derrubando o outro. De repente ia chegar na Dona Helena. Todos os dominós ali, ela ia entender: nossa, lá atrás já começaram a cair, agora chegou aqui. A vida espiritual é assim. Você está rezando pelo seu marido, você está rezando por uma causa impossível, você está pedindo a Deus uma graça, mas padre, não está acontecendo. Calma, o primeiro dominó caiu, amanhã é o segundo, depois de amanhã é o terceiro.
Quando menos você esperar, todos os dominós estão no chão. Quando menos você esperar, Deus já derrubou a muralha e você está celebrando a vitória e tomando posse de Jericó em nome de Jesus, porque Deus é capaz de fazer e Ele ouve a sua oração, Ele ouve a minha oração. Não existe uma oração que fique sem resposta. Você está rezando? Estou, Padre, mas eu estou na aprovação. Então se alegre, enfrente a aprovação com alegria, enfrente a aprovação de cabeça erguida, porque você é filho do rei, você é filha do rei, você é filha do maior vencedor desse mundo, que venceu tudo, que em Cristo, né, falando do mistério da Trindade, venceu a morte, sabe? Só que às vezes a gente, eu estou sofrendo. Eu sei que tem sofrimentos que deixam a gente triste, mas a gente tem que lutar para se alegrar, mesmo na depressão, mesmo na ansiedade, mesmo nessa separação que te dilacerou. Claro, você vai ter momentos de tristeza, e não é pecado chorar em um momento ou outro, não é falta de fé, mas você vai usar, como diz o Padre Jonas para nós na Canção Nova, o hábito do sorriso. Você vai ser um homem ou uma mulher que sorri, um homem e uma mulher que luta, um homem e uma mulher que acredita, porque não está perdida, a sua vida não está perdida, a sua família não está perdida. Existe um Deus que luta por você, e esse Deus é vencedor, e você é vencedor e vencedora junto com Ele. Você é vencedor e vencedora junto com Ele. Então joga fora essa veste de desânimo, joga fora essa coisa, vamos ver o que vai dar. Nossa, gente desanimada você conhece de longe, né? Tudo bem, mais ou menos, né? Ela fala pelo nariz assim, né? Mais ou menos. Não, que mais ou menos, não pode não estar bom hoje, mas vai melhorar, porque Deus está com você, e você está com Deus, e com Ele você é um vencedor, sabe? É preciso enfrentar a provação com sabedoria, aliás, com alegria. Mesmo na provação, mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Eu estou nessa depressão, eu estou na cama, eu estou tratando o câncer, mas eu não vou perder a alegria, porque Deus está comigo. Eu estou lidando com coisas que eu não consigo ainda dominar, porque veja bem, porque tem gente que acha que ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa de fé, é só quando tudo está muito bem que eu sou uma pessoa de fé. Só quando eu estou rezando, eu vou na igreja e sinto calafrios espirituais, né? Você viu o que Jesus está falando no Evangelho hoje? Não fica buscando sinal. Tem gente que é assim, eu gosto tanto de ir na tua missa porque eu fui tocado, porque eu senti. Então, e o dia que você não sentir mais, não tem Eucaristia, eu deixei de ser padre, a missa não é missa, Deus deixou de ser Deus. Que raio de fé superficial às vezes que a gente tem. Eu tenho que sentir, eu tenho que chorar. Foi boa a missa? Foi. Quantos choraram? 10. Então foi ótimo. Se não tem choro, não teve unção. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que deixar de tomar leitinho, começar a comer comida sólida na fé. Às vezes a gente quer sentir, mas mesmo quando você não está sentindo, Deus continua te amando, mesmo na depressão. Tem gente que se culpa por ter depressão e acha que está com depressão porque está pecando e não tem fé e abandonou a Deus. Ao contrário, às vezes a depressão, grande maioria das vezes, é uma doença, é fruto de coisas que você não consegue controlar, é fruto de coisas genéticas que não dependem de você. Agora ficar se culpando e ouvindo a voz do diabo que quer te confundir não vai ajudar, não é culpa sua não, sabe? E tem gente que acha, como eu disse, que só tem fé quando vive bem, tudo muito feliz. Não, é na dificuldade que você está mostrando a sua fé, porque quem não foi provado, nunca provou que tem fé. É a provação que faz você e eu provarmos que temos fé. Então mesmo diante daquilo que você não consegue controlar, porque tem coisas que você não controla, uma depressão, uma ansiedade, uma insônia, às vezes você não controla, e você se cobrando, eu tenho que dormir, só piora. Infelizmente você vai ter que viver a situação, passar pela aprovação, confiando que até nessa fornalha da insônia, Deus está trabalhando. Até nessa fornalha da depressão, Deus continua te amando. E você não é uma pessoa ruim porque você está vivendo isso, você é um ser humano, você não é um anjo. Mas nessa aprovação você precisa se alegrar e entender, Deus está comigo, Ele está fazendo a obra perfeita. Eu ainda não vejo, mas um dia Ele vai me mostrar. Gente, a forma que Deus mais usa para trabalhar na gente é a aprovação. Para nos trabalhar, sabe? A aprovação, ela faz com que o nosso caráter seja purificado. Porque existe aquela distinção, né? Entre competência e caráter. Esses dias eu ouvi uma reflexão que eu achei tão interessante, que falava assim, que não adianta você ter competência, você ser bom.
se você não tem caráter, você coloca tudo a perder. E é a aprovação que purifica o seu caráter. Por exemplo, vamos supor, um político. O cara é competente, ele é bom, ele sabe se pronunciar, ele sabe fazer leis, mas se descobre um processo de assédio sexual. A carreira dele está destruída. Por quê? Porque a competência dele levou ele a um lugar no qual o caráter dele não foi capaz de sustentá-lo, ou a falta de caráter. Então, a falta de caráter atrapalhou tudo que ele construiu e destruiu sua competência. E assim a gente poderia falar, por exemplo, de um atleta que é muito bem sucedido, sabe jogar bem, mas descobre lá um escândalo de desvio de dinheiro também, de assédio sexual. A carreira muitas vezes é destruída, como a gente vê no Brasil há pouco tempo, não é? Mas o cara continua jogando bem, ele continua tendo dons, mas a competência dele levou ele num lugar no qual a falta de caráter dele não pôde sustentá-lo. Isso pode se dizer de um padre, de um pastor, que talvez se envolva também num escândalo, num pecado. Ele continua sendo ungido, mas a falta de caráter não sustentou aonde a competência dele levou. Ou levou, né? A levou, no caso de uma mulher. Então, é a provação que vai purificando o nosso caráter, que vai equiparando o nosso caráter. Entenda bem a palavra equiparando, não quero parecer orgulhoso ao dizer, mas equiparando no sentido de equiparar a Cristo o nosso caráter, não de que nós seremos como Jesus ou melhores, não, mas no sentido de que nós estamos imitando Jesus, né? A provação faz com que o seu caráter se equipare ao de Cristo, não no sentido de igualdade, mas de imitação, né? Você se torne mais parecido com Jesus, sabe? E a gente tem que entender que muitas vezes a provação não é um sinal que Deus não nos ama, mas é o sinal que Ele nos ama tanto, que Ele está fazendo uma obra mais perfeita em nós, que nós não seríamos capazes de fazer, que Ele está nos moldando. Quando a gente dá permissão para Deus, para Ele nos moldar, gente, através das provações, quantas graças Ele realiza, quantas curas, quantos milagres, quanto Ele tira de coisa ruim, quanto Ele nos purifica. É sobre isso que a primeira leitura está falando. Então, não desanime nas suas provações. Está vivendo uma provação no seu casamento? Está vivendo a provação da viuvez, mais uma vez eu digo, da solidão, você está se sentindo só? Você está vivendo a provação de algo que você não controla, que é maior do que você? Você está vivendo a provação de se sentir impotente diante de uma situação? Claro, faça o seu melhor, mas confie em Deus, Ele continua no trono, Ele continua sendo Deus. E mais, a segunda coisa, o segundo recurso que nós devemos usar no tempo da provação, o primeiro é a alegria, o segundo é a sabedoria. O que São Tiago diz na primeira leitura? Olha, se algum de vós quer sabedoria, precisa de sabedoria, peça a Deus, que com alegria Ele dá. Olha, a pior coisa é a pessoa que está no meio da provação e vive essa provação sem sabedoria. Sabe? Pior coisa, padre, eu estou numa crise do casamento, está horrível. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Apesar de terem dito alguns anos atrás que pior que estava não ficaria, né? Um filósofo aí da política disse, pior que está não fica, né? Quem viveu mais tempo sabe do que eu estou falando. Pior que está fica sim. Estou com uma crise no casamento. Age sem sabedoria para você ver se não vai ficar 7 vezes pior. Eu digo para você, o que está ruim pode piorar. Infelizmente. Estou com uma crise no casamento, padre. Age sem sabedoria. Meu filho está dando trabalho. Chuta o balde sem sabedoria para você ver se não vai ficar 20 vezes pior. Então o que São Tiago está dizendo? Na aprovação, peça a Deus sabedoria. Peça com fé. Eu não sei o que fazer com meu filho, mas Deus sabe. Peça a Ele, Senhor, me dê sabedoria para eu educar esse meu filho. Estou vivendo a crise no casamento, Senhor, me dê sabedoria para lidar com a minha esposa, com o meu marido, para administrar esse conflito. Senhor, me dê sabedoria para viver esse tempo de desemprego. Senhor, me dê sabedoria para esperar até a hora que eu e meu marido consigamos engravidar. Senhor, me dê sabedoria para que eu não seja dominado pelas minhas carências e não caia num adultério, e não caia num erro, num pecado. Me dê sabedoria para eu começar o meu negócio próprio. Me dê sabedoria para eu terminar esse curso, para eu não chutar o balde. Porque é assim, às vezes no meio da provação, o que a gente quer fazer? Chutar o balde, como que se resolvesse, né? É que nem a pessoa fala, eu estou muito mal, eu vou chapar o coco, beber, com coisa que fosse resolver, né? No outro dia, ele acorda, além de estar com o mesmo problema, está com a cabeça inchada, sem dinheiro, porque gastou tudo, né?
E ainda falou um monte de bobeira e fez um monte de bobeira que nem se lembra na noite anterior, né? E acha que resolveu o problema, e acha que é muito esperto. É um trouxa, me perdoe a sinceridade. Não é assim que resolve o problema. Não se resolve um problema criando outro. Imagina, se você está com um buraco aqui machucado na mão. Se você criar um outro buraco do lado, vai curar o primeiro? Não, vai juntar os dois e fazer um buracão que vai precisar de ponto, né? Pontos e ataduras, enfim. Enfrente as suas provações com sabedoria. Peça a Deus, Senhor, me instrui. E busque também, né? Busque ler, busque conhecer a palavra de Deus, busque conhecer coisas que vão te ajudar a lidar com aquele conflito no matrimônio, aquele conflito familiar, mas enfrente as provações com alegria e com sabedoria, e sem desanimar, com perseverança. Ai, padre, eu estou vivendo um problema no casamento. Continua firme, não é hora de sair de casa, é hora de se assumir a tua casa. Provação não é hora de desistir da casa, é hora de assumir a casa. Não é hora de desistir da família, é hora de assumir a família, é hora de vestir a camisa e dizer, esse filho é meu, esse casamento é meu, eu vou até o fim. Sabe? Enfim, vamos ficar em pé, por gentileza, para a gente rezar um pouquinho. O Rubens e a Tânia vão nos ajudar a cantar, depois eu vou rezar também com você, por você, pedindo que o Senhor nos dê essa sabedoria. Isso, levanta aí, coragem. Sei que esse horário não ajuda tanto, né? Tardezinha assim, a gente fica às vezes cansado, mas olha só, o que Deus falou comigo e com você aqui é muito forte. Só não entende quem não quiser. Vamos cantar e depois vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa sabedoria e essa alegria para enfrentarmos as provações com perseverança, sem desanimar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Se você acredita, reze, canta. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Solta a voz. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, canta isso do fundo da alma. Move-te em mim. Força, move-te. Move-te em mim. Muda minha mente, meu coração. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Uma vez mais, move-te em mim, cante. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Toca minha mente, o meu coração. Enche a minha vida com teu amor. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E com seus braços erguidos, eu quero convidar você agora, filho, filha, a pedir o Espírito Santo que venha sobre você. Vá pedindo que o Senhor te dê sabedoria para você enfrentar suas provações. Vai pedindo que o Senhor te dê alegria mesmo em meio à prova. Vai pedindo que o Senhor te dê perseverança em meio às dificuldades, às provações. Eu te peço, Espírito Santo, venha sobre nós. Vem, Espírito Santo, agora com poder sobre quem está aqui. Vem, Espírito Santo, com poder agora sobre quem está em casa, Espírito Santo. Vem com poder agora sobre quem está em casa, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, nesse momento nos batizar. Batizar quem está aqui, quem está em casa. Venha curar, Espírito Santo, nosso coração ferido
pelas provações, pelos sofrimentos. Vem Espírito de Deus e nos liberta do desânimo, nos liberta, Espírito Santo, da tristeza, nos liberta, Espírito Santo, da falta de perseverança nas provações. Quantas vezes nós desistimos, Espírito de Deus, nas provações? Quantas vezes nós desistimos quando vem a situação difícil, quando vem o problema na família, quando vem o problema na saúde, quando vem o problema na educação dos filhos? Muitas vezes nós tendemos a desistir, mas vem Espírito Santo e nos dá a perseverança, que nós não sejamos desertores, que nós não desistamos no momento da provação. Vem Espírito Santo, nos liberta na hora da provação. Vem Espírito Santo, nos dá perseverança para enfrentar a provação. Vem Espírito Santo e nos dá alegria, alegria que é fruto teu. Vem e nos visita, nos batiza, Espírito de Deus. Quantas pessoas na depressão, na ansiedade, depois da traição, depois da morte daquele ente querido, pelo problema financeiro, pelo problema no casamento, pela separação, foi perdendo a alegria. Vem Espírito Santo, nos liberta da tristeza, nos liberta do desânimo, nos liberta da melancolia, nos liberta dos pensamentos negativos, nos liberta do vício de reclamar. Espírito Santo, vem sobre nós, nos dá alegria espiritual, nos dá alegria para enfrentarmos a provação. Espírito Santo, que nós enfrentemos as provações com alegria, Espírito de Deus, que nós não deixemos nos dominar pela tristeza, que mesmo quando nós perdemos o controle, que mesmo quando as coisas não saírem como nós gostaríamos, que nós continuemos alegres, confiantes em Deus. Vem Espírito Santo nos curar, nos levantar. Levanta os caídos nesse momento. Visita agora, Espírito Santo, essa pessoa que está nessa cama com depressão, e levanta essa pessoa agora. Essa pessoa tratando o câncer, liberta do desânimo, dê uma nova alegria. Essa pessoa sofrendo com essa doença degenerativa, toca agora, Espírito Santo, que ela enfrente essa provação com fé, crendo no céu, crendo na salvação dela e da família, porque através dessa provação que ela está vivendo, o Senhor está salvando ela e seus familiares, os está purificando. E Espírito Santo, vem sobre nós também e dá-nos sabedoria, Espírito Santo. Dá-nos a tua sabedoria, Espírito Santo, para enfrentarmos as nossas provações de hoje. Nós precisamos de sabedoria, Espírito Santo, para enfrentar as provações. Nós precisamos de sabedoria, Espírito Santo, para enfrentar as dificuldades, os problemas, os conflitos. Dai-nos, Senhor, essa sabedoria. Dai-me, Espírito Santo, para mim como sacerdote, me dê essa sabedoria. Eu quero, eu preciso, eu creio que o Senhor pode me dar. Dai-nos sabedoria, não nos deixa órfãos em meio às provações. Espírito Santo, vem sobre nós, nos levantar, nos encher, nos batizar. E é isso que nós queremos pedir ao Espírito, que Ele vá se movendo em nós, que Ele nos coloque em movimento, que Ele realize esta obra, como o Padre disse, o oleiro, o marceneiro, aquele que trabalha a escultura e vai trabalhando, trabalha em nós, Espírito Santo, age em nós, fazendo de nós uma mãe melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, um filho, uma filha melhor. Dai-nos a graça, trabalhe em nós. E vem muito ao meu coração que muitos de nós queremos até mandar no Espírito Santo, dizer o que Ele tem que fazer, aonde Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer. Mas na verdade nós precisamos nos abandonar, deixar que o Espírito Santo de Deus, Ele age em nós, porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe como fazer, Ele sabe o que realizar em nós. Se abandone agora, dizendo mesmo que você precisa dEle e que você necessita dEle lá na sua casa, porque muitas vezes você não sabe o que fazer, como fazer, o que falar, mas deixa que o Espírito Santo te conduza, que Ele trabalhe em você e através de você Ele trabalhe nos seus, em cada um dos seus. E a palavra que vem ao meu coração é o Senhor dizendo a mim:
O Senhor dizendo a você: conquiste sua família para mim, para o meu coração. Traga a sua família para mim, conquiste. E eu já peço a graça de Deus nesse momento, que caia por terra das nossas casas, das nossas famílias, toda a cobrança que desgasta o relacionamento da família e não traz bênção, não traz a graça de Deus. Que caia por terra agora toda reclamação, toda murmuração, e que o Senhor nos dê a graça de uma sabedoria, esse dom que vem do Espírito, para que nós aprendamos com o Espírito Santo de Deus como conquistar os nossos para o Senhor. Conquistar o marido, conquistar a esposa, conquistar os filhos, toda a família. Dai-nos a graça, Espírito Santo de Deus. Move-te em nós, move-te em mim. Vem, Espírito, canta. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Para terminar, move-te. Vocês, move-te, clamando, pedindo isso, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.